Olá pessoal, hoje nós estamos aqui para dar mais uma aula dica sobre matemática. E o assunto de hoje é um assunto de suma importância, que vai acompanhar todos nós até o final do nosso ensino básico e depois lá no ensino superior. Equações do primeiro grau. O que são equações do primeiro grau? Equações do primeiro grau são sentenças matemáticas que primeiramente têm um sinal de igual e que apresenta um valor desconhecido nessa igualdade. Esse valor desconhecido é representado por uma letra que vai ser chamada aqui de incógnita. Geralmente nós representamos as incógnitas pela letra X. Qual é o nosso objetivo? Então, olha, eu tenho um número que eu não conheço. Eu vou multiplicar por outro número, somar um valor e isso tem que dar 0. Então, o nosso objetivo é calcular o valor dessa incógnita x. O que eu vou fazer? Qual é o procedimento prático para encontrar o valor dessa incógnita? Eu vou isolar essa incógnita. Que ferramentas eu disponho para isolar esta incógnita? Eu vou trabalhar com a ideia, com o conceito de operações inversas. Vamos entender um pouquinho melhor a ideia de operações inversas. Eu tenho aqui, um número desconhecido em que eu estou somando 3 e depois subtraindo 3. Se eu prestar atenção, se eu somo 3 e depois tiro 3, o resultado dessas operações é 0. Essa é a ideia que nos diz que a soma e a subtração são operações inversas. Porque se eu somar 3 e subtrair 3, uma operação anula a outra. Como é que eu vou mostrar que uma operação anula a outra? Eu vou vir aqui e vou cancelar essa operação com essa operação. Isso quer dizer que somar 3 e subtrair 3 não altera o resultado. Então, se eu pego um número qualquer, somo 3 e tiro 3, isso dá o mesmo resultado inicial. O mesmo acaba acontecendo se eu tenho um número, multiplico por 2 e depois divido por 2. Vamos pensar em, por exemplo, 3. Se eu tiver 2 vezes 3, vou por aqui em cima, 2 vezes 3 é 6. Se eu dividir esse resultado por 3, isso vai voltar no valor inicial, que é 2. Então, mais uma vez, multiplicar por 2 e dividir por 2 são operações inversas, porque as duas operações juntas se anulam. Olha lá, multiplicar por 3 e em sequência dividir por 3, volta no valor inicial, que é o 2. Isso quer dizer que qualquer número multiplicado por 2 e dividido por 2 resulta no próprio valor. Como é que eu vou mostrar que são operações inversas? Os resultados dela se anulam, eu vou colocar aqui, anulei o 2 com o 2. Muito bem. Como é que o conceito de operações inversas pode nos ajudar? Vamos pegar algumas equações e tentar resolver usando a ideia de operações inversas. Quando eu tenho um sinal de igual, eu estou dizendo que o resultado dessa multiplicação de um número desconhecido por 2 e a soma desse resultado com 1 tem que resultar em 5. Nós podemos pensar e desenvolver mentalmente algumas contas para tentar descobrir esse valor. Por exemplo, se eu fizer 2 vezes 1 e somar 1, o resultado vai ser 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Bom, o número procurado não é 1, porque 2 vezes 1 mais 1 não é 5, é 3. Vamos tentar o próximo. 2 vezes 2 mais 1. Será que essa conta, essa expressão numérica resulta em 5? Vamos fazer. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Opa, encontramos. O número que multiplicado por 2 mais 1 dá 5 é o 2. A ideia aqui
não é chegar nesse resultado por tentativa e erro. É desenvolver uma estratégia para, a partir dessa igualdade, chegarmos lá no final, que o valor de x é igual a 2. Como nós vamos fazer isso? Vamos pensar no seguinte. Eu tenho aqui, 2x mais 1 igual a 5. Isso quer dizer que eu peguei esse número desconhecido, multipliquei por 2 e o resultado da multiplicação eu somei 1. Então eu vou desconstruir essas operações. Se a última operação que eu fiz foi somar 1, eu vou indicar aqui, que eu estou subtraindo esse 1. Como é que fica então? Se eu tinha 2x mais 1 e estou subtraindo 1, a primeira parte da equação, 2x mais 1, eu estou tirando 1. Mas espera aí, isso tem que ser igual a 5. Se eu estou tirando 1 da primeira parte da equação, eu preciso também tirar 1 da segunda parte. Afinal de contas, isso é uma equação, é uma igualdade. As coisas têm que ficar equilibradas. Para eu passar a chamar as partes da equação formalmente, eu vou chamar cada uma delas de membros. Então, eu subtraí 1 de cada um dos membros. Lembra só? Mais 1 e menos 1 são operações inversas. Elas se anulam. Eu vou chegar então que 2x é igual a 4. Vamos pensar novamente na ideia de operação inversa. O que é que sobrou? Eu tenho 2 vezes x, dá 4. Se eu estou multiplicando esse número por 2, o resultado está sendo 4, para eu desconstruir essa operação, eu vou fazer a operação inversa. O inverso da multiplicação, a divisão. Eu vou dividir a nossa equação por 2. Como é que eu vou representar isso? Eu tenho 2x igual a 4, eu quero a metade de 2x. Mas, de novo, isso é uma equação, as coisas devem estar equilibradas. Então, eu divido o segundo membro também por 2. Observem que, novamente, essa operação anula sua inversa e nós ficamos que x é 4 sobre 2. O x vai dar 2. Muito bem. Vamos prestar atenção agora para tentar agilizar o nosso processo. Observem que quando eu subtraí um dos dois membros, esse mais 1 que aparecia no primeiro membro se anula e aparece no segundo membro um menos 1. Depois, quando eu divido os dois membros por 2, esse 2 que estava no primeiro membro cancelou com o 2 do denominador e apareceu um 2 no denominador. Então, olha, sumiu o 2 que estava multiplicando e apareceu um 2 dividindo o segundo membro. Então, observem que quando eu faço a operação inversa dos dois lados, a do primeiro membro anula e aparece a operação inversa no segundo membro. Como é que nós vamos fazer a partir de agora? Bem simples. O mais 1 que apareceu no primeiro membro vai passar para o segundo membro fazendo a operação inversa, menos 1. O 2x que aparecia no primeiro membro, esse 2 está multiplicando, ele aparece no segundo membro com a operação inversa, que é dividindo. Isso nos dá que o x é igual a 2. Como é que eu dou a resposta? Formalmente, a resposta é dada assim, O conjunto S, que eu vou chamar de conjunto solução, é igual. Como é um conjunto, eu preciso colocar chave e chave, e dentro das chaves eu coloco o resultado obtido, que é 2. Observem que, sendo uma equação do primeiro grau, eu encontrei uma única solução. Vamos para o 2. Deem uma olhada. Muitas vezes, numa equação desse tipo, aparecem algumas propriedades que precisam ser resolvidas antes de nós encontrarmos o x. Observem que aqui eu tenho 7 multiplicado pela soma de x mais 2. Isso exige o uso de uma propriedade, a propriedade distributiva. Observem, eu vou distribuir o 7 para o x e o 7 para o 2.
Resolvendo essas distribuições, multiplicando 7 por x, eu obtenho 7x, e 7 vezes 2 eu obtenho 14. Essa expressão 7 vezes x mais 14 é igual à expressão 2x mais 4. Estou chamando de expressão e não estou usando expressões numéricas, porque as operações envolvem números e incógnitas, números desconhecidos. Vamos lá. Olha só, pessoal. Agora eu tenho uma equação um pouquinho diferente da equação inicial. Por quê? Porque na equação inicial eu tinha a incógnita x no primeiro membro e o segundo membro era livre dessas incógnitas. Aqui eu tenho 7x no primeiro membro, 2x no segundo membro, 14 no primeiro membro e 4 no segundo membro. Para nós terminarmos, se eu tenho que isolar a incógnita, eu preciso que essa incógnita apareça em apenas um dos dois membros. Qual eu vou escolher? Eu vou escolher aquele que tem a maior quantidade de incógnitas. Aqui eu tenho 7x, aqui eu tenho 2x. Vamos lá, eu tenho que tirar esses 2x daqui. Para tirar esses 2x daqui, eu vou subtrair 2x. Quando eu subtrair 2x, a nossa equação fica assim, ó, 7x menos 2x, afinal de contas isso é uma balança, as coisas têm que estar equilibradas, mais 14, e aqui no segundo membro vai ficar 2x, estou tirando 2x, ó, menos 2x, mais 4. Lembra que eu tinha falado? Quando eu faço a operação inversa, que é tirar 2x, o 2x do segundo membro vai embora, sumiu, porque anulou. E apareceu aonde? Olha, ele aparece no primeiro membro, subtraindo, porque a soma e a subtração são operações inversas. Nós vamos ter aqui, ó, 7x menos 2x, 5x, mais 14 é igual a 4. Vamos tentar, a partir daqui, usar essa ideia de que fazendo as operações inversas, ela sai de um lado e a expressão, o termo, aparece no outro lado com a operação inversa. Eu quero isolar a nossa incógnita, eu quero isolar o x. Eu tenho aqui, junto com o x na expressão, o 5 e o mais 14. Primeira coisa, então, eu tenho que tirar o mais 14 daqui. Para tirar o mais 14, eu subtrairia 14 dos dois lados. Mas eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o 14 que está somando e vou passar para lá, subtraindo. A nossa equação vai ficar desse jeito, ó. 5x é igual a 4 menos 14. 5x, eu estou subtraindo 14 de 4, isso nos dá um número negativo. Afinal de contas, eu estou tirando mais do que eu tenho, menos. Agora, quanto a mais eu estou tirando? Olha, de 4 para 14, eu estou tirando 10 a mais. Então, isso vai dar menos 10. Muito bem, 5x é igual a menos 10, eu teria que dividir os dois membros por 5. Ao invés de fazer esse procedimento, eu vou usar a conclusão, que é esse 5 que está multiplicando, vai passar para lá, dividindo. Olha só, nós vamos chegar que x é menos 10 sobre 5, e consequentemente, menos 10 dividido por 5, na divisão, sinais diferentes dá um resultado negativo e vai ficar assim: x é igual a menos 2. Muito bem. Como é que eu dou a resposta formal mesmo? Solução é o conjunto do menos 2. Para nós terminarmos, vamos prestar atenção em algumas coisas. Novamente, eu encontrei uma única solução. Por quê? Porque é uma equação do primeiro grau. Agora prestem atenção, porque nem todas as equações do primeiro grau chegam em respostas únicas. Olha essa observação que eu fiz aqui em cima. X mais 1 é igual a x mais 2.
resolver essa equação? Vamos lá. Primeira coisa, eu tenho x nos dois membros. A minha ideia seria subtrair esses 2x. Então eu vou tirar o x dos dois membros. Se eu tirar o x dos dois membros, olha o que acontece. 1 é igual a 2. Isso é verdade? 1 não é igual a 2. Nós chegamos em uma sentença que eu digo que é uma sentença falsa. Afinal de contas, 1 igual a 2 é uma inverdade. Olha lá. Eu vou dizer que essa afirmação é falsa. Isso implica o quê? Que qualquer valor de x para essa equação, nós nunca teremos o primeiro membro igual ao segundo membro. A solução que eu dou para esse exercício é dizer que ele não tem solução. Eu vou colocar um símbolo, que é uma letra grega, chamada de φ, que representa um conjunto que não tem elementos. Ou seja, eu estou dizendo que a nossa equação não tem solução. Pessoal, é isso aí.